Capítulo 2. Lido por Davi Nascimento. Jill ficou profundamente aliviada ao ouvir a voz de Wesker, enquanto ia na direção da porta aberta do escritório do Stars. Ela viu um dos helicópteros decolando assim que chegou, certa de que eles foram sem ela. E ela queria muito estar nesse caso desde o começo. O RPD já estabeleceu um perímetro de busca, transportando os setores 1, 4, 7 e 9. São zonas centrais a quais estamos preocupados. E o Bravo vai pousar aqui, disse Wesker. No mínimo, ela estava muito atrasada. Wesker sempre conduzia as reuniões do mesmo jeito. Continuando, discurso atualizado, teorias e depois perguntas e respostas. Jill respirou fundo e entrou na sala. Wesker estava apontando para um mapa fixado na sala da frente, com pontos coloridos onde os corpos foram encontrados. Ele mal interrompeu seu discurso enquanto Jill ia rapidamente para sua mesa, sentindo-se como se tivesse voltado para o treinamento básico e chegado atrasada. Chris Hadfield deu um meio sorriso assim que ela se sentou, e ela acenou de volta antes de olhar para Wesker. Ela não conhecia os outros da equipe tão bem como Chris, que deu bastante apoio a fim de fazê-la se sentir bem-vinda. Depois do voo nas outras áreas centrais, continuou Wesker, tendo eles feito o relatório, nós teremos uma melhor ideia de onde nos concentrar nossas atenções. A respeito da mansão Spencer? Chris perguntou. Está praticamente no meio do local dos crimes. Se nós começarmos por lá, podemos conduzir uma busca completa, disse Chris. Se as informações do Bravo apontarem para essa área, com certeza nós investigaremos lá. Por enquanto, eu não vejo motivo para considerarem isso uma prioridade, disse Wesker. Chris olhou duvidosamente. Mas nós só temos a palavra da Umbrella que a mansão Spencer é segura. E Wesker apoiou-se na mesa sem expressões no rosto. Chris, todos nós queremos chegar fundo nisso. Mas temos que trabalhar como um grupo. E a melhor opção aqui é fazer uma busca pelos excursionistas desaparecidos antes de tirar nossas conclusões. O Bravo vai dar uma olhada e nós agiremos de acordo. Chris enxugou a testa e não disse mais nada. Jill hesitou em girar os olhos para o pequeno discurso de Wesker. Ele estava fazendo a coisa certa, tecnicamente, mas se esqueceu da parte cuidadosa de agir como Irons queria. Irons deixou isso bem claro durante as investigações. Ela não ficaria tão irritada se Wesker não se apresentasse como um pensador independente, um homem que não jogava com cuidado. Ela se uniu ao Stars porque não aguentava mais tanta besteira da burocracia que dominava a lei da aplicação, e a desobediência de Wesker ao chefe era irritante. Bom, e não se esqueça de que você teve uma boa chance de terminar na prisão, se não tivesse mudado de profissão, pensou Jill. Jill, vejo que você arrumou tempo para vir. Ilumine a gente com um dos seus brilhantes pontos de vista. O que você tem para nós? Jill tentou parecer calma e sob controle, como ele. Nada novo, acho. O único padrão óbvio é a localização. Ela olhou para as anotações no monte de papéis que tinha na sua frente em busca de referências. As amostras de tecido tiradas de debaixo das unhas de Beck McLean e Chris Smith casaram perfeitamente. Nós a pegamos ontem. E Tonya Lipton, a terceira vítima, teve definitivamente andado nos pés da montanha. Esse seria o setor 7B.
Ela ergueu a cabeça para Wesker e fez o seu acréscimo. Minha teoria, até esse ponto, é que há um possível culto ritualista acontecendo nas montanhas. 4 a 11 pessoas fortes, como cães de guarda treinados para atacar intrusos em seu território. Extrapolou. Wesker cruzou seus braços, esperando. Pelo menos ninguém riu. Jill voltou para o material. O canibalismo e o desmembramento sugerem um comportamento ritualístico, tal como a presença de carne decomposta encontrada em alguma das vítimas, como se os assassinos estivessem carregando partes das vítimas anteriores para de seus ataques. Nós pegamos as amostras de saliva e tecido de 4 pessoas diferentes, apesar dos relatórios de testemunhas sugerirem 10 ou 11 pessoas. As vítimas mortas por animais foram encontradas nos arredores, sugerindo que eles vagavam em algum tipo de área fora dos limites. Os sinais de saliva parecem ser caninos, apesar de ainda haver dúvidas. Ela terminou. O rosto de Wesker não mostrou nada, mas ele acenou devagar. Nada mal mesmo. Contradizendo. Jill suspirou. Ela odiava ter de se contrariar à própria teoria, mas fazia parte do seu trabalho. Mas honestamente, a parte que a mais encorajava o claro e racional pensamento. O Stas treinava seu pessoal para não fixar em um único caminho para a verdade. Ela conferiu suas anotações de novo. É altamente improvável que um culto desse tamanho pudesse andar por aí, e os assassinatos são muito recentes para serem locais. O RPD teria visto sinais antes, algum motivo para esse tipo de comportamento. Além disso, os níveis de violência pós-morte indicam criminosos desorganizados e que geralmente atacam sozinhos. Joseph Frost, o especialista em veículos do Alpha, falou do fundo da sala. E a parte do ataque animal funciona como motivo de proteção do seu território e tudo mais? Wesker pegou uma caneta e foi para a lousa próxima, na sua área, falando enquanto andava. Concordo. Ele escreveu territorialidade na lousa e depois virou-se para ela. Algo mais? Jill balançou a cabeça, mas se sentiu bem por ter contribuído. O aspecto do culto era fora do comum, mas foi tudo que ela conseguiu informar. A polícia certamente teria algo melhor. Wesker voltou sua atenção para Brad, que sugeriu ser uma nova tendência de terrorismo e que as demandas seriam feitas em breve. Wesker colocou terrorismo na lousa, mas não pareciam muito a favor da ideia. Nem mais ninguém. Brad voltou rapidamente para o seu fone para monitorar a equipe Bravo. Joseph e Barry não tinham ideias, e a visão dos assassinatos de Chris, já que era bem conhecida, mas vaga. Ele achava que havia um ataque organizado e as influências externas estariam envolvidas de algum modo. Wesker perguntou se ele tinha algo novo, enfatizando o novo entre aspas. Jill percebeu. E Chris balançou a cabeça, parecendo deprimido. Wesker tampou a caneta preta e sentou na ponta da sua mesa, focalizando pensativamente o espaço vazio da lousa. É um começo, disse. Eu sei que vocês já leram os relatórios da polícia e ouviram o depoimento das testemunhas. Aqui é Vix, câmbio. Do fundo da sala, Brad falou em seu fone, interrompendo Wesker. O capitão diminuiu a voz e continuou. Até agora, não sabemos com o que estamos lidando. E sei que todos nós temos algumas
preocupações sobre a atuação do RPD na situação. Mas agora que nós estamos no caso, eu... O quê? Com um aumento da voz de Brad, Jill se virou, como todos fizeram. Ele estava se levantando, girando e pressionando o fone com a orelha, em sua orelha com a mão. A equipe Bravo, responda! Repito, equipe Bravo, responda! Wesker se levantou. Brad, ponha no alto-falante. Brad apertou o botão no painel de controle e o claro som de estática preencheu a sala. Jill tentou ouvir uma voz humana no meio do zumbido, mas por alguns tensos segundos não houve nada. Depois... Entendido? Mal funcionando. Nós temos que... O resto foi perdido na estática. Parecia ser Eurico, o líder da equipe Bravo. Jill mordeu seu lábio inferior e trocou uma preocupante olhar com Chris. Henrico parecia frenético. Todos escutaram por mais um minuto e nada apareceu. Posição? Wesker perguntou. Eles estão no setor 22, extremidade C. Mas eu perdi o sinal. O transmissor estava desligado. Todos estavam abalados. O transmissor do helicóptero foi projetado para continuar funcionando, não importasse o que tinha acontecido. O único modo dele parar é ter acontecido algo grande, o sistema inteiro apagar ou ser danificado seriamente. Algo como um acidente. Chris sentiu seu estômago dar um nó ao reconhecer as coordenadas. A mansão Spencer. Henrico disse algo sobre o mau funcionamento. Tinha que ser uma coincidência, mas não parecia uma. Os Bravos estavam com problemas e praticamente em cima da velha mansão da Umbrella. Tudo isso veio em sua mente numa fração de segundo, e depois já estava em pé, pronto para agir. Wesker já estava em ação. Ele endereçou o time enquanto pegava as chaves, indo para o armário de armas. Joseph, arrume o painel de controle e tente contactá-los. Brad, equipe o helicóptero. Eu quero nós prontos em 5 minutos. Vamos! O capitão destrancou o armário enquanto Brad dava o fone para Joseph e saíam da sala. A porta reforçada de metal abriu, revelando um arsenal de rifles e revólveres pendurados em cima de caixas de munição. Wesker voltou-se para os outros, suas expressões mais vazias do que nunca, mas sua voz rápida e autoritária. Barry, Chris, levem as armas carregadas e seguras para o helicóptero. Jill, pegue os coletes e as mochilas e nos encontre na cobertura. Wesker tirou uma chave da argola e olhou para ela. Eu vou falar com Irons para nos dar cobertura, Wesker disse e depois gritou. 5 minutos ou menos, pessoal, vamos lá! Jill foi para a sala dos armários e Barry pegou uma das malas de equipamento vazias no fundo do armário, acenando para Chris. Chris pegou uma segunda mala e começou a carregar as caixas de munição, cartuchos e clips, enquanto Barry manipulava cuidadosamente as armas, verificando cada uma. Atrás deles, Joseph tentava contactar o Bravo. Chris pensou novamente sobre a proximidade da equipe Bravo à mansão Spencer. Havia uma conexão? E se sim, como? Billy trabalhava para a Umbrella. A mansão era deles. Chefe? Wesker? Nós acabamos de perder contato com a equipe Bravo. Nós vamos partir. Chris sentiu uma súbita descarga de adrenalina e passou a trabalhar mais rápido, sendo que a cada segundo que contava poderia significar a diferença entre a vida e a morte de seus companheiros. Um sério acidente seria improvável. Os Bravos estariam voando baixo e tinham um bom piloto.
Mas se aconteceu algo depois? Mas e se aconteceu algo depois que desceram? Wesker rapidamente passou a informação a Irons por telefone. Depois desligou e se juntou a eles. Eu vou ver se o nosso helicóptero está pronto. Joseph, tente por mais um minuto e depois entregue para os outros rapazes. Você pode ajudar os outros dois aqui a levar o equipamento lá para cima. Vejo-os lá em cima. Wesker acenou e saiu, seus passos fazendo um alto barulho no corredor. Ele é bom, Barry disse. E Chris concordou. Era bom ver que o novo capitão falava pouco. Chris ainda não estava certo sobre o que sentir sobre a personalidade dele, mas o respeito pelas suas habilidades de Wesker estava crescendo a cada minuto. Responda, Bravo. Entendido? Repito. Joseph continuou pacientemente, seus pedidos se perdendo no nevoeiro da estática que enchia a sala. Wesker caminhou para o deserto corredor, cruzando as duas salas de espera do segundo andar, acenando rapidamente para os dois policiais em frente à máquina de solda. A porta para o lado de fora estava meio aberta. Uma leve e úmida brisa cortava o abafado ar do lado de dentro. Ainda estava claro, mas não por muito tempo. Ele esperava que isso não fosse interferir na missão, mas pelo visto iria. Wesker virou à esquerda e desceu o corredor que levava ao helicóptero, conferindo mentalmente uma lista de tarefas, procedimentos, armas, equipamentos e relatório. Ele sabia que tudo estava em ordem, mas conferiu de novo. Ele gostava de pensar em si mesmo como um homem de precisão, que leva tudo em consideração e decidia o melhor curso de ações depois de estudar os fatores. Controle era o dever de qualquer líder competente, mas, para esse caso, ele tirou isso da cabeça antes de ir longe demais. Ele sabia o que devia ser feito e ainda tinha tempo. Tudo o que ele devia era se concentrar agora, era em trazer os bravos são e salvo. Wesker abriu a porta no final do corredor e saiu no brilho do início da noite. O crescente ruído do motor do helicóptero e o cheiro de óleo encheu seus sentidos. O pequeno heliporto de cobertura era parcialmente guarnecido pela sombra de uma envelhecida torre de água. E o vazio, exceto pelo helicóptero cinza bronzeado do Alpha. Pela primeira vez, ele imaginou o que havia acontecido com o Bravo. Ontem, Joseph e um recruta haviam checado ambos os pássaros e eles estavam bem, no caso, pássaros e helicópteros. Ele tirou essa linha de pensamento da cabeça enquanto ia para o helicóptero. Não importava o porquê, não mais. O importante é o que viria depois. Espere o inesperável. Era o lema dos Stars. Significava basicamente estar preparado para qualquer coisa. Não espere nada. Esse era o lema de Albert Wesker. Um pouco menos atraente, talvez, mas infinitamente mais justo. Se virtualmente garantido, aquele nada jamais o surpreenderia. Ele subiu na porta do piloto e viu Vix. O homem parecia com medo, e Wesker considerou por um momento deixá-lo para trás. Chris tinha licença para voar, e Brad tinha a reputação de se cagar sobre uma arma. A última coisa de que ele precisava era ter um dos soldados congelados em caso de problema. Mas ele pensou nos bravos perdidos e voltou atrás. Ele abriu a porta lateral e entrou na cabine, fazendo uma rápida contagem do equipamento arrumado na parede. Fogos de emergência, kits médicos e a comida. Tudo estava pronto. Wesker imaginou o que Brian estaria fazendo agora. Cagando nas calças, sem dúvida, pensou.
Wesker riu assim que descia do helicóptero, mentalizando a imagem de Irons, suas gorduchas bochechas vermelhas de raiva e merda escorrendo das suas pernas. Irons gostava de pensar que podia controlar tudo e todos. Isso fazia dele um idiota. Infelizmente para todos, ele era um idiota com um pouco de poder. Wesker o avaliou cuidadosamente antes de assumir a posição em Raccoon City e sabia algumas coisas sobre o chefe que não o enquadravam numa luz positiva. Ele não tinha a intenção de usar o que sabia, mas se Irons bagunçasse as coisas mais uma vez, Wesker não ficaria de boca fechada. Ou pelo menos disser que tinha acesso a ela. Isso certamente o manterá fora do caminho. Wesker pensou. Barry Burton apareceu carregando as caixas de munição. Chris e Joseph logo atrás. Chris com os cintos e Joseph com as mochilas. O compacto lança-granadas sobre o ombro. Assim que os três guardaram o equipamento, Wesker voltou sua atenção para a porta, esperando Jill. Ele conferiu o relógio e franziu. Menos de 5 minutos se passaram desde o último contato com o Bravo. Eles haviam feito um ótimo tempo. Mas onde estava Valentine? Ele não falara muito com Jill desde que ela chegou em Raccoon, mas seu arquivo era muito bom. Ela conseguiu altas recomendações de todos os que trabalhavam com ela, elogiada pelo seu último capitão como sendo muito inteligente e extraordinariamente calma numa crise. Seu pai era Dick Valentine, o melhor ladrão nos negócios umas décadas atrás. Ele a treinou para seguir seus passos. Ela ia muito bem até seu pai ser encarcerado. Silenciosamente, o capitão encorajou Jill a tirar o seu traseiro de onde estava e pedir a Brad para ligar para as pás do helicóptero. Era hora de ver como as coisas estavam indo lá fora. Fim do capítulo 2.